Amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta vez nós queremos trazer um comentário da lição de número 10. A lição de hoje é com base no capítulo 21 até o capítulo 23. Portanto, já estamos chegando ao final do estudo do livro de Mateus, já estamos no 23º capítulo e nesses 3 capítulos de hoje nós vamos aprender subordinado ao tema a entrada triunfal em Jerusalém. Então nós vamos comentar ou trazer algumas informações com relação a este tema. Nesta lição de hoje, nós, antes de trazermos alguma coisa relacionada à lição, nós precisamos já agradecer a todos os parceiros do nosso canal, que sempre têm nos auxiliado, sempre têm demonstrado, a todos que este canal ele tem esse objetivo, esse intuito de ajudar, tanto a professores como superintendentes de escola bíblica dominical. Queremos agradecer também a todos os nossos irmãos que fazem parte do nosso grupo no WhatsApp, que também ali tem sido uma forte base de estudo para a gente ministrar os domingos. Que Deus abençoe a todos. Queremos também dizer aos irmãos que nessa lição de hoje nós vamos aprender ou esclarecer algumas dúvidas acerca da entrada triunfal de Jesus, mas também acerca da purificação do templo e também acerca das parábolas que Jesus vai contar ou expor diante dos fariseus para assim servir vamos dizer que de um aviso de como que eles se encontravam naquele momento através das suas atitudes negativas. Como é que Deus estava reprovando a questão do viver diário e das práticas dos fariseus e dos escribas. Então fique comigo até o final dessa videoaula e juntos nós vamos aprender subordinado a esse tema. Lembrando aos irmãos que se não são inscritos, aproveite a oportunidade, se inscreva, porque aí vai nos ajudar, vai impulsionar este canal a chegar mais longe. Você que sempre tem feito aí ou deixado seus comentários aqui embaixo nos nossos vídeos, nós agradecemos de coração. Queremos também, desde já, pedir aos irmãos com relação ao nosso segundo domingo do mês de dezembro, porque essa lição nós vamos ministrar no primeiro domingo. Então, no segundo domingo vai ser o dia da Bíblia, e nós precisamos nos movimentar ou fazer alguma coisa com relação ao dia da Bíblia. Eu sei que tem igrejas que faz todo ano, não perde uma oportunidade, umas faz passeatas, outras faz carreata, outras faz evangelismo em praça pública e outros faz cultos, até mesmo cruzadas. Então, nós queremos pedir a você que na sua igreja vai ter esse movimento, que você deixe aqui nos comentários, o que vocês vão fazer, para que assim o que você comentar que na sua igreja vai fazer possa trazer luz para outra pessoa que está assistindo esse vídeo e lendo os comentários também para fazer na sua igreja. Então, que Deus abençoe desde já a todos que sempre têm compartilhado também informações através desta ferramenta. Lembrando os irmãos que aqui na descrição nós vamos deixar o link do grupo, nós vamos deixar o link também aqui dos slides que nós fazemos uso tanto lá no grupo do WhatsApp como aqui nas nossas videoaulas. Então, nós vamos sempre deixar aqui na nossa descrição do nosso vídeo. Vamos agora ao nosso textuário. Capítulo 21 de Mateus, versículo 5 diz: Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O nosso textuário é uma referência, uma citação lá de Zacarias, capítulo 9, e o versículo de número 9, onde tem uma profecia, que Mateus, aqui no seu livro, ele vai registrar essa profecia. Ele vai fazer questão de mostrar aos seus leitores, a quem ele tinha endereçado seus escritos, que eram os judeus dispersos por todo o Império Romano. A gente vai ver que Mateus ele vai mostrar essa referência lá do Antigo Testamento para provar, para servir de evidência de que ali era uma profecia bíblica de que Jesus era o Messias e de que estava dando cumprimento
a esta profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, aonde lá no Antigo Testamento a referência é de que Jesus, ou o Salvador, ou o ungido de Deus, ele ia entrar, em Jerusalém, montado em um jumentinho. E aqui a gente precisa também destacar que dos 3 livros, ou dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apenas Mateus vai fazer referência da mãe do jumentinho, ou seja, da jumenta. Por que Mateus vai ser o único que vai registrar ou dar ênfase a essa jumenta? É exatamente para provar aos seus leitores de que aquele jumentinho, ele ainda se alimentava de leite materno, que ninguém ainda tinha montado sobre ele ainda não tinha sido amansado, ainda não tinha sido usado, como aí a gente vai ver que Mateus aqui no seu escrito ele vai deixar isso de uma forma bem clara, de que aquele animal ele não tinha sido montado por ninguém. Então esse textual que nós acabamos de ler é uma referência à profecia do Antigo Testamento, e é isso que nós precisamos destacar diante da nossa classe. Nós vamos agora passar para os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é testemunhar com base nas Escrituras que Jesus é o Messias. O segundo é renunciar à hipocrisia e encorajar o arrependimento e a adoração verdadeira. Já o nosso terceiro e último objetivo da nossa lição é vivenciar o amor ao próximo através do serviço dedicado aos irmãos. Então, esses 3 objetivos, eles precisam ser norteados, eles precisam ser aplicados na nossa ministração, na nossa sala de aula, para que assim a nossa aula ela venha a ter êxito, para que assim os nossos alunos ou aqueles que sempre faz uso das ministrações da Escola Bíblica Dominical, eles possam sair de uma sala de aula já conscientes de que esses objetivos eles vão surtir um efeito positivo em suas vidas. Vamos agora passar a nossa verdade prática, que diz: o reino dos céus é uma realidade que deve ser vivida e demonstrada através de atitudes concretas, de humildade, de verdade e amor. Então a nossa verdade prática, ela nos informa que o reino dos céus como realidade, ele deve ser vivenciado, ele deve ser vivido e demonstrado através de atitude. Como é que as pessoas que estão, vamos dizer que distantes de nós, vai saber que nós fazemos parte do reino dos céus? É através das nossas atitudes. As nossas atitudes vão ser uma marca diante de todos que o reino dos céus opera e está operando dentro de nós. E isso nós vamos demonstrar através dessas atitudes que são concretas, de humildades, verdade e amor. Então, tudo que, na verdade, tem alguma atitude cristã que não está com base na humildade, na verdade e no amor, isso não vai gerar efeito positivo para a manifestação do reino dos céus em nós. Agora eu quero apresentar a nossa introdução para a gente dar continuidade aqui nesse comentário e logo mais dar entrada aqui no primeiro ponto. A nossa introdução, ela diz: o Messias chega a Jerusalém para os acontecimentos da última semana de sua vida. Os acontecimentos, eles são tão importantes que merecem um terço do conteúdo de Mateus. Então perceba que a nossa introdução, ela nos informa que esse assunto, a entrada triunfal de Jesus, a gente vai perceber que vai estar registrado aqui no capítulo 21 de Mateus, vai iniciar o capítulo 21 de Mateus, e a gente vai perceber que é como se Mateus tivesse pegado os 28 capítulos e dividido em 3 partes. E aí, uma parte é só para dar referência ou para escrever os fatos acontecidos na última semana de vida de Jesus antes da sua crucificação. Então essa aula de hoje, esse assunto de hoje, ele vai dar início nessa última semana. Então a entrada triunfal de Jesus, a gente precisa destacar, ela vai acontecer no primeiro dia da semana da paixão, que é no domingo.
domingo vai dar início aqui a esses fatos narrados por Mateus, que são fatos bem detalhados. Vai pegar um terço do livro, né, uma parte, divide em 3, pega uma, e essa uma vai ser só sobre esses fatos que aconteceu nessa última semana. E o interessante é que que o Evangelho de Marcos também vai registrar sobre esse fato, sobre a paixão, ou a semana da paixão de Cristo, e a gente vai ver que aqui Mateus ele vai deixar a entender que a entrada triunfal e a purificação do templo aconteceu no mesmo dia. E já Marcos ele faz essa distinção. Marcos vai dizer que a entrada triunfal vai acontecer no domingo, e quando é na segunda, vai acontecer a purificação do templo. E lembrando que essa purificação que nós vamos encontrar aqui na nossa lição, ela não é a primeira purificação. A purificação de Cristo aconteceu 2 vezes. A gente vai saber disso se a gente ler o Evangelho de João capítulo 2. A gente vai ver uma purificação que Jesus vai fazer nesse mesmo tempo. Logo no capítulo 2. No capítulo 3, lá de João, ele já vai ter aquela conversa com Nicodemos. E tudo leva a crer que foi depois dessa purificação que Nicodemos se convenceu de que Jesus era um grande rabino, onde ele vai ver essa autoridade e vai procurar Jesus à noite, vai ter com Jesus à noite, onde Jesus vai lhe dizer que é necessário nascer de novo. Então, essa segunda purificação aqui de Mateus, ela não é a mesma lá do Evangelho de João, capítulo 2. Nós precisamos fazer esse destaque. Ainda dando continuidade aqui à nossa introdução, nós precisamos entender que essa semana, que é tão rica em detalhes da paixão de Cristo, Jesus ele vem da Galileia. A Galileia ela era outra região da terra prometida, era o lado norte, mais ou menos uns 100 quilômetros da Judéia até a Galileia. Então Jesus ele veio da Galileia para a Judéia. Ele ia passar a última semana e ia morrer. Então Jesus, quando ele chega na Judéia, ele vai se hospedar, ou ele se hospedava às vezes que veio, na casa de Lázaro, que é irmão de Marta e Maria, que era um vilarejo, uma pequena vila, que era aproximadamente 3.000 metros, ou 3 quilômetros do templo até a casa de Lázaro. Então Jesus ele vai pernoitar, passar a noite ali na casa de Lázaro. Então essa semana Jesus vai, todas as noites, vai descansar na casa de Lázaro. E aí a gente precisa fazer esse destaque aqui, que Jesus ele não tinha casa na Judéia. A casa dele era em Cafarnaum, lá na outra região, na Galileia, cerca de 100 quilômetros. Era muito distante, então a gente precisa já deixar isso bem claro para não ter nenhuma dúvida com relação a este assunto, a entrada triunfal. O nosso primeiro ponto, aqui a gente precisa antes fazer destaque dos assuntos que são exclusivos, só de Mateus, onde você não vai encontrar em Marcos e nem Lucas, nem João. A gente vai ver que nessa lição de hoje a gente vai encontrar pelo menos 3 assuntos que são exclusivos, um no capítulo 23 e um no capítulo 21 e 2 no capítulo 23. O do capítulo 21 vai começar no verso 28 até o 32. É a parábola dos 2 filhos, onde a gente vai comentar aqui com detalhes acerca dessa parábola, e a gente só encontra ela nesse evangelho, no Evangelho de Mateus. Lucas não registra, nem tampouco Marcos também não registra essa parábola. O outro assunto é no capítulo 23, do verso 8 ao 12, que vai falar sobre a denúncia da espiritualidade exterior, ou a estética, vamos dizer assim. E o último assunto exclusivo de Mateus é a condenação dos escribas e fariseus. Então, esses são os 3 assuntos que você só encontra no Evangelho de Mateus. E são esses 3 assuntos que nós precisamos deixar bem claro para a nossa classe, de que são exclusivos desses 3 capítulos que nós estamos estudando, capítulo 21 até o capítulo 23. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos comentar sobre o Messias em Jerusalém. Aqui no primeiro tópico, a gente vai, com base no versículo 5 do capítulo 21, a entrada triunfal. Nesse primeiro
tópico aqui, a gente precisa destacar que Jesus ele vai vir, né, e vai entrar em Jerusalém, mas antes ele já tinha advertido seus discípulos para irem adiante, né, e pegar uma jumenta que estava amarrada e trazer o seu jumentinho e que ele ia usar. Depois ele diz, né, aos seus discípulos, que se alguém perguntasse, depois ele devolveria. Então a gente percebe que os discípulos assim o fazem, né? Pega essa jumenta e o seu jumentinho e levam a Jesus, e Jesus entra em Jerusalém. E quando ele vai entrar em Jerusalém, como a gente falou a nível de introdução, que é para dar cumprimento a uma profecia do Antigo Testamento, a gente entende que Jesus ele vai ser colocado sobre o jumentinho, né, e as suas vestes sobre os dois animais, e as pessoas ali vão na frente gritando, outros atrás também gritando, hosana, né, dando glória a Deus nas alturas, e a gente percebe que esse povo eles estavam eufóricos, eles estavam alegres, porque eles reconheceram em Cristo a sua autoridade messiânica. E aí é onde eles vão tirar as vestes deles e vão jogar, né, no caminho, eles vão pegar, quebrar galhos de árvores, flores, vão jogar, né, tudo isso de uma forma para expressar a alegria de estar recebendo ali o rei, né, que era o rei dos judeus, Jesus. Então a gente percebe que essa entrada ela vai causar um grande impacto em todas as pessoas que estão em Jerusalém, a ponto das pessoas perguntarem uns para os outros: quem é este? Quem é este que está sendo recebido com uma recepção tão linda, com uma recepção tão inédita que a gente não vê todo dia? E alguém vai dizer: esse é Jesus, Jesus de Nazaré, filho de Davi. A gente vai ver que, de uma certa forma, isso vai estar ligado a uma simbologia lá do Antigo Testamento, quando Davi ele vai passar o cajado, passar vamos dizer que a coroa do trono para o seu filho Salomão, aonde Salomão vai entrar nas ruas da capital da época, montado sobre uma mula, que é também um animal de carga. Aqui, Jesus, como também pertencente a essa dinastia davídica, ele vai entrar em Jerusalém montado em um animal de carga. E é onde o povo todo vai ficar eufórico, e alguns vão perguntar, né, o que está acontecendo, que coisa era aquela que eles nunca tinham visto, e aí as pessoas vão dizer que é a entrada de Jesus, o filho de Davi, né, entrando como rei na cidade real, que é Jerusalém. E a gente percebe que isso vai causar, né, um espanto também, e também uma certa ira aos fariseus, às autoridades da época, aonde eles vão se irar, né, porque até os jovens, né, que vão estar ali vão gritar, vão dar glória a Deus, né, hosanas nas alturas, viva o filho de Davi. A gente vai ver todas aquelas exclamações dando glória a Deus, e aonde eles vão criticar, né, aqueles meninos, e a gente precisa destacar aqui o porquê que aqueles meninos estão ali. É porque ali era o início da festa, né, da grande festa de Israel. Todo ano tinha aquela festa, a festa da Páscoa, e nessa festa, né, que era realizada, que era uma das festas principais de Israel, havia 3, essa era a primeira. A gente precisa destacar que os meninos, quando eles completavam 12 anos de idade, né, eles já passavam por um tipo de ritual ali na cidade, aonde ia ser ali constatado a sua mudança, né, vamos dizer que de nível. Ele ia passar de adolescente, de criança, para a fase adulta. Então, eles tinham que passar ali pelo templo. Então, esses meninos que vão gritar, que vão ali dar glória a Deus, eles estão exatamente para aquele ritual, para aquela festa que era realizada todo ano. Então, os fariseus e os escribas vão se indignar, porque os meninos vão reconhecer a autoridade de Cristo e vão dar glória a Deus, e aí aonde eles vão criticar aqueles meninos, né? E Jesus vai fazer o uso e menção lá do Salmo 8, aonde ele vai dizer que dos lábios dos pequeninos ou das criancinhas sai o verdadeiro louvor. E com essa expressão, Jesus está também ali, além de estar demonstrando aos fariseus essa grande verdade, Jesus está, de uma certa forma, de uma forma indireta, ele vai estar reivindicando a sua divindade.
porque as crianças estavam gritando a seu favor, honrando a ele. Então a gente precisa destacar isso nesse primeiro tópico. O segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre a figueira sem fruto. Esta história da figueira que, segundo Marcos, ela vai acontecer no segundo dia, isso na terça-feira. A gente precisa também destacar que Jesus, depois que ele entra em Jerusalém, ele vai pernoitar na casa de Lázaro, aí no dia seguinte, que é numa segunda, ele volta, pela manhã, quando ele volta, que vai entrando na porta da cidade, ele vai ver essa figueira. E essa figueira, ela estava dando uma ideia, um sinal de que ela havia muitos frutos. Por quê? A figueira, ela floria, ela começava a dar o início da sua frutificação quando as folhas todas caíam. Então, quando ela ficava com a folhagem completa, significava dizer que ela estava cheia de frutos. Mas com essa figueira aqui é diferente. Por quê? Essa figueira, ela é um símbolo da nação de Israel. Jesus vai usar o exemplo dessa figueira para expressar a situação real de Israel, de Jerusalém, da casa de Judá, de Sião. E o interessante é que nesse fato dessa figueira, aqui é o único juízo condenatório de Jesus no seu ministério. Você não encontra mais nenhuma outra citação ou referência de que Jesus ele vai condenar, a não ser aqui no caso dessa figueira. Então essa figueira ela é um retrato da nação de Israel. Ou seja, aqui a gente vai ver que a condenação ela vai vir de uma forma direta a essa figueira, representando a condenação que viria também à casa de Israel no ano 70. Porque eles ostentavam uma santidade, uma chamada exclusiva de que eles eram os representantes legais de Deus aqui na terra, mas a gente percebe que as atitudes deles diziam o contrário. Levava eles para um outro caminho, e é isso que Jesus vai condenar na vida deles. Então essa figueira aqui, como a oliveira e como também a questão da figueira aqui, a gente precisa entender que elas retratam a nação de Israel, e a gente precisa ver que essa figueira ela está em um lugar de destaque. Ali tudo era propício para a sua frutificação. O clima, o solo, a chuva no tempo certo. Então, tudo contribuía para que essa árvore ela viesse a produzir frutos, muitos frutos. Mas ela não vai produzir, ela vai se negar. É como se ela estivesse fazendo de contas que ela tinha fruto. Era vivendo com uma máscara. E aqui a gente percebe que essa exortação ela é tanto para a casa de Israel da época que ela foi contada, como para os nossos dias, como para nós. Que não vale a pena nós vivermos de aparência. Nós vivemos achando que estamos enganando Deus. Pelo contrário, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, aqui a gente já é exortado com essa passagem, que nós não podemos viver de faz de conta. Nós não podemos viver de aparência. A nossa vivência, ela tem que ser real. Ela tem que ser uma vivência na essência. É isso que a gente precisa destacar e levar para a nossa classe. Então, essa figueira ela é uma simbologia da casa de Israel, que vivia sempre usufruindo aí de tudo que Deus lhe proporcionara, mas ela não servia a Deus com pureza. Ela sempre demonstrava essa questão de faz de conta, de que ela era um santa, mas na verdade não era. Era só de aparência. Então, a gente aqui é exortado que Deus, ele condena a vivência de aparência. Então, nós precisamos ser crentes autênticos e verdadeiros, e não apenas aparentando ser aquilo que nós não somos. Porque hoje nós sabemos que tem muitas igrejas que tem pessoas que aparentam ter santidade e na verdade não tem. Tem muitos homens de Deus que às vezes andam com a Bíblia debaixo do braço, às vezes prega bem, canta bem, mas a sua vida lá nos bastidores é muito pior do que a vida de um ímpio. Então a gente precisa aprender e ser exortado com esse texto acerca também da
santidade, acerca da vivência e uma vivência autêntica cristã verdadeira, com base na humildade, na verdade e também na paz. O terceiro tópico, aqui do primeiro ponto, as parábolas de repreensão. Aqui, esse fato dessas parábolas que Jesus vai contar, no segundo dia, quando Jesus vai entrar e vai ali quebrar, né, todas as coisas, que é a segunda purificação, dos cambistas, dos vendedores ali, e Jesus vai exortar o povo, dizendo que aquela casa era uma casa de oração, dando cumprimento também a uma profecia que havia no Antigo Testamento, e a gente vai ver que depois que ele faz isso, ele vai se assentar ali, e aonde vai chegar muitos aleijados, muitos coxos, muitos doentes, muitas pessoas cegas, deficientes ali, e Jesus vai curar todos. E Jesus está curando ali no templo, depois dessa purificação, e é onde o texto vai deixar bem claro que os fariseus, os principais dos sacerdotes e os anciões ali do templo, do povo, eles vão cercar Jesus. Literalmente, eles vão colocar Jesus no meio e eles vão fazer uma cerca, uma limitação, para ninguém entrar e ninguém sair, a fim de não deixar Jesus passar. E eles vão, depois que cercam Jesus, ali faz um círculo ao redor de Jesus, eles vão perguntar a Jesus com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Com que autoridade Jesus estava expulsando os cambistas, estava quebrando ali os vendedores de animais, que era para sacrifícios, como pomba, como bezerro, como carneiro, tantas ovelhas, tantas outras coisas que era necessário, farinha, azeite, né? Tudo isso tinha vendedores ali. E os cambistas eram aqueles que trocavam as moedas, né? Porque vinham estrangeiros e eles tinham que ter essa moeda de troca. Então Jesus vai quebrar tudo isso, depois vai curar, vai libertar ali naquele mesmo instante, vai ensinar a palavra de Deus. E os fariseus, os escribas, os anciões, os principais dos sacerdotes, eles vão chegar e vão perguntar com que autoridade Jesus faz isso. É onde Jesus vai começar a falar sobre as parábolas de repreensão. É onde ele vai falar sobre as parábolas, né, dos dois filhos, e o conteúdo da parábola todos nós conhecemos, que vai ter um pai, né, de família, que vai chamar o primeiro filho e vai pedir para ele ir para a vinha. O filho diz que vai, mas na verdade não vai. Ele chama o segundo, faz o mesmo pedido, esse diz que não vai, depois se arrepende e vai. Então a gente precisa também destacar que esses dois filhos, eles eram filhos do mesmo pai, passaram pelo o mesmo alimento, eram nutridos com a mesma refeição, tiveram o mesmo ensinamento do pai, a mesma disciplina, né? E agora eles também recebem a mesma ordem. Mas diante da mesma ordem, eles têm atitudes diferentes. E todas essas parábolas, essas três parábolas que Jesus vai contar aqui em Mateus, todas elas são vamos dizer que uma repreensão à forma ou à prática que os escribas, que os fariseus, que os sacerdotes eles estavam levando a lei de Deus, estavam levando aquilo que eles foram ordenados a fazer, que era ensinar o povo a servir a Deus, mas eles estavam, pelo contrário, levando o povo ao erro. Eles estavam induzindo o povo ao erro. Então nós vamos agora passar para o nosso segundo ponto da lição. O segundo ponto fala: errais por não conhecer as Escrituras. Primeiro tópico: dai a Deus o que é de Deus. Aqui a gente vai ver que, nesse segundo ponto, o povo eles vão errar por não conhecer as Escrituras. E a gente percebe que aqui é como se toda a cúpula, né, que habitava ou que tinha o conselho ali no templo, tanto os saduceus, herodianos, fariseus, os zelotes, que era outra seita, outro grupo dos judaizantes ali, os próprios judaizantes, a gente vai ver que todos eles vão se organizar e eles vão escolher o melhor de cada grupo para ir testar Jesus, e cada um já vai com uma pergunta. E a gente precisa entender que aqui eles vão mandar primeiro com a pergunta acerca do tributo, e aonde Jesus já de cara desmascara ali eles, perguntando por que eles estão testando ele. Aí Jesus vai pedir a moeda e vai perguntar: de quem é essa esfinge? Aí alguém vai dizer: é de César.
E ele diz, pois dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa destacar aqui que Jesus ele é como se ele estivesse passando por uma peneira, né? Todos esses conselhos, eles estavam querendo testar Jesus, querendo pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus, ele sempre tinha uma resposta. Jesus, ele sempre tinha sabedoria para responder a cada indagação. O segundo tópico é sobre a ressurreição. Aqui é os saduceus, que vão usar um exemplo do casamento, onde eles vão inventar uma história, que na verdade aquilo não tinha nada de verdade. Eles vão dizer que tinha um homem que tinha 7 irmãos, casou com a primeira mulher, essa não deixou filho, casou com o segundo, com o terceiro, até o 7º. E como eles não acreditavam na ressurreição, eles vão indagar Jesus. Quando eles ressuscitarem, como é, ou com quem é que essa mulher vai ficar, já visto que os 7 possuíam? E Jesus vai dizer aos saduceus, porque os saduceus eles tinham 2 dúvidas. Primeiro, quanto à ressurreição, e segundo, quanto à questão de anjo. Eles não acreditavam que anjo existia literalmente, que anjos estavam em uma dimensão superior dos homens e nem que existia, eles não acreditavam nisso. Então, a gente precisa entender que Jesus ele vai tocar aonde os saduceus não acreditavam, aonde os saduceus não entendiam. Então, Jesus vai dizer, olha, quando essa mulher passar pela ressurreição e esses homens, ela não vai ser nem de um nem de outro, em nenhum dos 7. Por quê? O nosso Deus, ele é o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, o nosso Deus, ele é um Deus de vivos e não de mortos. E Jesus estava dizendo que a ressurreição, ela era real. E Jesus vai dizer, e quando ressuscitar, vai ser como um anjo, um corpo de anjo, não vai ter a questão do sexo, masculino e feminino. Não vai ter esses estímulos carnais que nós temos. Então, a gente precisa ver a sabedoria de Jesus com relação àqueles que estavam lhe indagando. E Jesus jogando por terra toda a tese e conhecimento dos saduceus. Então, vai se apresentar um outro grupo, esse constituído pelos escribas, que eram os conhecedores da lei, e uma parte dos sacerdotes. É onde ele vai fazer uma pergunta a Jesus sobre o grande mandamento. E esse mestre que vai fazer essa pergunta a Jesus acerca do grande mandamento, ele tinha conhecimento dos 613 preceitos, dos 365 nãos e dos 248 positivos, que é o fazes. Então, a gente precisa entender que ele era conhecedor da lei. Então, ele vai querer pegar Jesus na lei, na própria lei de Moisés, e aonde ele vai, de uma certa forma, ser respondido de uma forma direta. É aonde Jesus vai falar sobre o grande mandamento, aonde Jesus vai dizer que o primeiro mandamento é amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa compreensão, e o nosso próximo como nós mesmos. Então, ele vai deixar diante daquele homem uma clareza tão nítida que aquele homem no seu interior ele vai acabar caindo em si, tendo o entendimento de que a pergunta que ele fez foi uma pergunta que não teve aquele propósito concluído, de que era de pegar Jesus em alguma dúvida. Então a gente precisa entender que todos esses grupos que se levantaram, Jesus sempre tinha uma resposta, porque todos aqueles, tanto os fariseus como os escribas, que se levantavam com uma pergunta capciosa para derribar Jesus, Jesus sempre fazia uma outra pergunta para que eles dessem a resposta, como quando Jesus é indagado aqui também nesse mesmo cenário, nesse capítulo descreve que os fariseus vão chegar para ele e perguntar com que autoridade ele faz isso, e aí ele diz, eu digo com que autoridade eu faço, mas se vocês me responderem uma pergunta, de quem era o batismo de João? E aonde eles vão pensar, se nós dissermos que é do céu, ele vai perguntar por que nós não estamos seguindo. Se dissermos que é dos homens, os homens vão nos apedrejar. Então eles vão se calar, dizer que não sabem. Jesus também responde a eles dizendo, olha, se vocês não me deram a resposta, então eu não posso responder também com que autoridade eu faço dessas coisas.
Então esses grupos, eles sempre se reuniam querendo, através das suas malícias, né, sempre pegar Jesus em alguma coisa. Mas a gente vê que Jesus sempre sobressaía, porque Jesus tinha autoridade. Jesus, ele sobressaía na sabedoria do Espírito Santo de Deus. Vamos agora ao nosso terceiro ponto, que vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus. A hipocrisia dos fariseus, ela está sustentada em cima de dois pilares, que é o tópico 1 e o tópico 2. O primeiro vai falar, dizem e não fazem. Então a gente vê que essa questão da hipocrisia dos fariseus, ali no capítulo 23, do verso 1 até o 39, a gente vai ver que Jesus vai listar muitas coisas ou muitas ações ou atitudes dos fariseus. E dentre essas, as principais é que eles diziam uma coisa e não faziam. É como se eles ensinassem, vamos dizer que o correto para alguém, mas eles mesmos não faziam aquilo que eles ensinavam como correto. Então é o que Jesus diz, que eles faziam algo, mas eles omitiam o principal. É como se eles estivessem tirando o espírito da lei. Estavam velando apenas pela letra. Então é por isso que a gente precisa aqui, nesse tópico, aproveitar a oportunidade e, de uma certa forma, abrir os olhos, né, dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, dos nossos professores, dizendo aos irmãos que nós devemos pregar aquilo que nós vivemos e devemos viver aquilo que nós pregamos, para que a gente não venha cair nesse mesmo erro aqui dos fariseus, essa hipocrisia desenfreada, né, que Jesus condena. Então, tudo que é hipócrita, Jesus condena. Não ache que você está agradando a Deus, se está tendo alguma atitude de hipocrisia. Então, nós precisamos pregar santidade, mas devemos viver santidade. Nós precisamos, diante do público, testemunhar de santidade, mas nos bastidores, nós também precisamos demonstrar que nós somos santos. Nós precisamos demonstrar que nós temos o caráter de Cristo, que nós temos a boa fragrância de Cristo em nós. O segundo tópico, negligenciam a justiça. A gente precisa destacar que a segunda base, aonde sustentava a hipocrisia dos fariseus, é que eles eram injustos. Eles negligenciavam a justiça de Deus. Ou seja, eles faziam vista grossa para a justiça de Deus. Eles ignoravam, eles viravam as costas. E quando a gente olha para esse texto, aqui de Mateus 23 e 23, a gente tem essa certeza de que os fariseus, eles, além de negligenciar a justiça de Deus, eles, de uma certa forma, eles roubavam o direito do menos favorecido, daqueles que tinham menos conhecimento. Então é como se eles, de uma certa forma, eles manipulassem, né, todo o povo. Eles manobravam o povo a fazer, vamos dizer que os prazeres individuais deles, né, e deixava de lado a questão da justiça do reino dos céus. A justiça de Deus, eles não a executavam. Então eles eram hipócritas, porque eles diziam, eles professavam diante de todos que eram santos. Desde o alto da cabeça até a planta do pé, eles demonstravam isso, através das suas vestes longas, através da sua aparência de piedade, das suas longas orações, através das suas saudações, né? Às vezes as pessoas até olhavam e achavam que eles realmente eram santos. Mas Jesus vai aqui, né, no capítulo 23, vai falar sobre todas essas relações dos fariseus. Vamos dizer que por fora eles mostravam uma coisa, mas por dentro eles eram outra coisa. Vai comparar até aos túmulos, né, que por dentro tem podridão, mas por fora tinha aí a sua, vamos dizer que a sua cara pintada, né, de branco, como se demonstrasse ou viesse a mostrar que tinha santidade, mas na verdade por dentro só tinha podridão e corrupção. Então eles negligenciavam a justiça de Deus. E por último, o lamento sobre Jerusalém. Esse é o último tópico da nossa lição. Nesse último tópico a gente vai ver que Jesus, ele vai
fazer um lamento, né, que é sobre Jerusalém. Já tudo isso a gente precisa destacar que esse último tópico já é servindo, né, de base ou desencadeando já para o último sermão de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, que vai ser o capítulo 24, que é o sermão que é conhecido como sermão escatológico. É onde ele vai falar sobre as últimas coisas, onde ele vai falar sobre a sua segunda vinda. Então, a gente precisa destacar que esse lamento aqui sobre Jerusalém já é exatamente fazendo base para ele explanar aí o seu sermão escatológico. E para concluir, eu quero aqui trazer a nossa aplicação pessoal que diz: Jesus nos chama a proclamarmos o seu reino com a nossa vida, não meramente com palavras. Então, o reino de Deus, conforme a nossa aplicação pessoal, ele é um reino que nós precisamos praticar, é um reino na prática, que nós precisamos demonstrar as nossas atitudes na prática e não apenas na teoria, em palavras. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.